O que acontece, pastora? Minha pergunta seria, como manter o equilíbrio? Porque, assim, a impressão que dá é que você tem que escolher um lado. Ou você ama né? Ou você bate, né? E, na verdade, não existe. Nós cristãos... Mas, Abigail, a realidade da igreja hoje é essa daí. Se você escolher um lado, você perde o outro. Não existe um equilíbrio. Não, hoje não tem. Em tudo, não né, pastora? É. Até na política. Hoje, até na política. Eu estava vendo agora um pastor falando que quem é Lula não ceia na igreja dele. Ele não deixa ceiar. Eu vi isso. É um absurdo isso. É um absurdo, Nossa, gente. eu entendi. Por mais que ele defenda aborto, que não tenha aquela primazia pela família, né? Por mais... Você não tem esse direito de tirar ninguém da mesa de Deus. Nossa, eu entrei num debate nesse assunto, porque eu penso dessa mesma forma, não tem esse direito, mas infelizmente eu tive uma conversa com uma pessoa que, não, mas tá certo, que não pode ser uma pessoa que vota... Mas deixa ele com Deus, entendeu? Pastor, diácono, presbítero, marido, mulher, pai, mãe, não pode dizer assim, você não vai sentar à mesa de Cristo porque você é lulista. Você não pode sentar na mesa de Cristo porque você Que isso? Você está julgando a pessoa? Deixa a pessoa com Deus. Entendeu? Prega a palavra. Inste em pregar a palavra, porque a palavra tem o poder de regenerar. Entende? Jesus passou 3 anos e meio ceando com Judas. É mesmo. E ele sabia, né? Sabia. E nunca mandou Judas levantar da mesa. Única vez que Jesus fala assim, Judas, vai fazer o que você tem que fazer, é quando chegou na hora do traidor trair. Aquele que não quer mudança vai despencar no despenhadeiro, por conta própria, e não porque eu empurrei. Pastora, com relação a... Só pegando esse encaixe, né, com essa questão... Esse gancho. Esse gancho, perdão. Com esse cenário, a senhora também vê um cenário muito assim, uma batalha com relação à política. A senhora enxerga isso também, que existe uma batalha e tudo mais? Olha, a gente vê as propostas de ambos os lados. Eu jamais vou dizer para você que o Bolsonaro é o homem perfeito. Ele não é perfeito. Ele, no início, me irritava bastante, porque ele não tinha papas na língua, e eu acho que um estadista tem que ter domínio da língua. E aí, quando eu falava com os meus amigos bolsonaristas, aí todo mundo, não, mas ele tem que ser assim mesmo. Eu falei assim, não tem que ser assim, não. Ele não tem que ser assim. Então, uma das minhas orações era, Senhor, controla esse homem. Ele tem que saber falar. O Bolsonaro hoje está enfrentando uma certa dificuldade na corrida eleitoral. Por quê? Por causa das grosserias que ele fez lá atrás. Porque ele poderia defender o que ele defende até hoje, e que eu estou com ele nisso, sem ser grosso. Entendeu? Eu acho que ele teve uma ajuda, que ele já começou a diminuir com a grosseria, já não vejo mais. A senhora não acha, pastora, que em 2018, por exemplo, o que deu destaque a ele foi essa grosseria? Se ele não fosse assim também, não... Aí é o que o meu marido fala, Leia, o que destacou ele no cenário, porque todos os outros eram tudo iguais. Tudo igual. Aquela vozinha, aquela coisa, concordando com tudo, passando a mão na cabeça, e ele não, ele veio rasgando. Então ele chamou a atenção, por quê? Porque é um cara que queria cuidar da família e falava da religião. E você vê que o Bolsonaro, embora ele esteja no meio dos crentes, por causa da esposa dele, não é nem por causa dele, é por causa da esposa dele, né? Mas ele é aberto para qualquer religião. Mas desculpa eu interromper a pastora. Muito pouca gente sabe, mas eu trabalhei na Boas Novas, né? Que eu vim de uma grande emissora, e todo mundo só me conhece pelo nome da outra emissora, porque tu fala né? Já sabe que é de lá. Mas eu também trabalhei na Boas Novas, né? Era uma TV evangélica aqui do Rio de Janeiro e Manaus, né? O pessoal que não conhece de outro lugar do Brasil que está assistindo a gente, era uma grande emissora evangélica. E o Bolsonaro participava lá, como ele era deputado federal, né? E ele estava sempre lá com a gente, participando do programa chamado Cabeça pra Cima, que era um programa igual que a gente aqui é Raiz Gospel, a gente recebe
Todas as pessoas aqui, tem doutores que vêm aqui, psicólogos, né, Biga? Sim. Tem um monte de gente que participa com a gente que não são evangélicos, mas obviamente sabe se comportar no ambiente, que é um ambiente que a gente fala para um público evangélico, e o Bolsonaro ia lá direto, participava. O Bolsonaro, ele é povão, ele não está sendo assim para fazer uma média. Ele é assim, ele gosta de parar no meio da rua para comer cachorro-quente, entendeu? Para comer pastel. Ele Verdade. senta, joga aquele monte de farelo em cima da mesa. Ele é assim. Só que ele tinha esse jeito meio rústico, né? Que graças a Deus tem alguém por trás dando uma coisa. Agora, que tá polarizado, tá. Tá, isso é verdade. E isso é muito triste, porque tem casamento desfazendo por causa disso. Amizade. Amizades, famílias. Amizades. Então, Gente, é ridículo isso. É ridículo. Por exemplo, conheci uma pessoa aí que ela brigou com o cunhado, e o cunhado é Bolsonaro e ela é Lula. E aí, a briga dela, para poder agredir ele, era botar uma bandeira vermelha no quintal. Meu Deus. Cara, sabe? Aí você pega e fala assim, não, a pessoa perdeu o juízo. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Teve o caso do rapaz que Não porque agrediu ama a outro. bandeira, não porque é do partido do É pra PT, agredir o outro. mas é para agredir o outro. Exatamente. Teve um cara que chegou a matar o outro aí, um caso que a gente viu Tava os dois na festa, eram Foi, amigos, né? De foi. trabalho, policial. Não foi e o que outro... saiu na televisão? Isso, um era do DESIP, outro era policial, a esposa do outro também era policial. E os caras trocaram um tiro dentro da festa devido ao posicionamento político, né? Eu penso o seguinte, você não tem que analisar o candidato, se ele bebe, se ele é palavrento. Eu acho que você tem que analisar as propostas dele. Tá? Eu morro de medo de tirarem minha liberdade. Exato. Eu morro de medo de não poder sair ali porque o fulano de tal me proibiu. Eu morro de medo a gente já está com medo de escrever aqui. Já tem um caso aí de que foram lá no Os empresários. aplicativo. Do Absurdo aplicativo aquilo. de Não, mensagem, né? Isso aí eu morro de medo.